pelo nosso Facebook. E ele perguntou assim: sempre que leio algumas passagens que diz e ficaram cheios do Espírito Santo, fico me perguntando o que é ser cheio do Espírito Santo. É uma energia que domina? É uma sabedoria? Como entender essas passagens? Como, por exemplo, os Atos, eu li aqui Atos capítulo 4 e o verso 31, mas também aqui no verso 8 também fala sobre isso. Então a questão é essa, professor Leandro Quadros, a expressão cheio do Espírito Santo. Uma vez que a gente fala aqui que o Espírito Santo é um ser pessoal, o que significa então? O que é ser cheio do Espírito Santo? Tito, é uma pergunta muito interessante, ela parece simples, mas ela não é simples porque ela revela, porque a resposta dessa pergunta, ela revela o quanto o Espírito Santo é amoroso e deseja estar presente com o ser humano. Eu vou ler aqui um texto, um dos textos que mencionam, né, as pessoas cheias do Espírito Santo, para nós entendermos o que essa expressão quer dizer. Antes, obviamente, temos que lembrar, a Bíblia tem várias figuras de linguagem, né? E a Bíblia também tem linguagem metafórica, tá? Que utiliza-se de uma linguagem muitas vezes exagerada para representar uma verdade. Existe também uma linguagem simbólica, a Bíblia tem parábolas. Então, muita coisa, você tem que considerar o estilo literário da Bíblia, porque cada estilo literário tem uma forma de ser entendido e compreendido, né? Então aqui em Romanos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Neste caso aqui, discípulos de Cristo, na festa do Pentecostes, receberam o Espírito Santo para falarem em línguas, né, nos idiomas dos vários judeus que haviam sido e outros povos dispersos ao redor, para longe de Jerusalém. E aí eles receberam o Espírito Santo para falar esses outros idiomas. E aqui usa a expressão que ele diz que eles ficaram cheios. E como consequência desse ficar cheio do Espírito, essas pessoas falaram em outras línguas. Então o que você percebe aqui? Que ser cheio do Espírito é você ficar dominado pela influência dele, né? Eles foram tão influenciados pelo Espírito Santo aqui, que eles foram capazes de falarem em outros idiomas de uma forma sobrenatural, porque eles nem haviam estudado ou aprendido esses idiomas, né? Então, ser cheio do Espírito é você ficar totalmente dominado pela influência dele, né? Então, por isso, por exemplo, Paulo diz em Efésios 5,18, até vou ler esse texto, porque esse texto ele é interessante, porque muitos cristãos pensam, né, que pelo fato de Deus tolerar que autores bíblicos bebessem, e Deus tolerou mais de um tipo de erro, porque Deus é misericordioso, ele entende as limitações das pessoas, mas ele vai tolerando, ao mesmo tempo que ele vai o quê? Reeducando, não é? O estilo de vida dos seus filhos. Então, por um tempo, Deus tolerou, né, a bebida alcoólica, tolerou a poligamia, mas Deus nunca aprovou essas coisas. E ele foi o quê? Reeducando o seu povo para que deixassem dessas práticas de lado, né? Então, você não vê uma permissão de Deus, você vê uma tolerância com a limitação do indivíduo e Deus o transformando para ele se tornar uma pessoa melhor, tá? E aí, Efésios 5,18 é um texto, por que eu estou dizendo isso? Esse texto mostra que você não pode, né, ser cheio do Espírito Santo e da bebida ao mesmo tempo, né? O cérebro, lógico, mesmo que uma pessoa esteja embriagada, o Espírito Santo atua nela para convencê-la do pecado, da justiça, do juízo e para mostrar a ela que Jesus é o Salvador. Só que uma pessoa embriagada, ela tem menos influência do Espírito, porque não dá para coabitar as duas, assim, o Espírito Santo coabitar junto com o álcool ao mesmo tempo, né? Porque o álcool, ele tira a sua sensibilidade, ele deixa a sua mente entorpecida, né? Então, o que diz Efésios 5,18? Ó? Diz o seguinte:
vou abrir em Gálatas aqui. Vamos, Efésios 5,18, que é o texto que diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então veja, o que significa se embriagar com o vinho? Você se enche do vinho, ou da bebida alcoólica, né, e fica totalmente influenciado por ela. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser pleno da presença dele e você ser totalmente influenciado por ele. Tá, aqui o texto fala, ó, você, ao invés de se embriagar, entre aspas, né, ao invés de se encher de bebida, encha-se do Espírito Santo. Tá? Então, se encher do Espírito Santo é isso. É você ser influenciado por ele, ser dominado pela influência dele diariamente. E interessante, quando Paulo diz, né, enchei-vos do Espírito, o que isso significa? Que não é um processo que ocorre só uma vez na vida. Né? Você ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que tem que ser diária. Né? Hoje eu posso estar cheio do Espírito Santo, também eu posso estar vazio. Depende da minha comunhão com Deus, do nível da minha relação com Ele, do quanto eu leio a Bíblia, do quanto eu permito que a Bíblia me mude, do quanto eu oro. Não é? Então, o desejo do Espírito Santo é habitar conosco, é nos influenciar totalmente para o bem, para tomarmos decisões melhores, né? Para agirmos melhor em relação ao próximo, para aprendermos a perdoar as pessoas. Né? Então, isso que é ser cheio do Espírito Santo, você ser dominado pela influência dele. E a graça de Cristo é o que possibilita isso, né? Ali em Lucas 11:13, né, Jesus fala assim, olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, né, para os filhos de vocês, imagine se Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem para ele. Então, se um ser humano que é pecador está disposto a dar o melhor para os seus filhos, imagine Deus que é perfeito, que é o amor em essência. Né? Então, ele está sim disposto a dar o Espírito Santo. Então, ore pela presença do Espírito Santo na sua vida sempre. Outro detalhe, o fato de a Bíblia dizer que podemos ser cheios do Espírito não quer dizer que ele não é um ser pessoal. Né? Se isso fosse assim, então nem Jesus seria um ser pessoal, porque Romanos 13:14 diz assim, revesti-vos de Cristo. Será que a Bíblia está dizendo que ele é uma roupa? Óbvio que não. Né? É uma forma bíblica de dizer, uma linguagem simbólica, para dizer que eu tenho que, assim como eu me visto com uma roupa, ela fica totalmente colada ao meu corpo, Cristo tem que estar colado em mim, ele tem que fazer parte da minha vida. Isso é ser revestido de Cristo. Né? Então, essa linguagem, Romanos 13:14, não indica que ele é uma roupa. Da mesma forma, ser cheio do Espírito Santo não indica que ele é água ou que ele é um poder impessoal. Nada disso. Tanto que Atos 13, verso 2, apresenta o Espírito Santo como dando capacidade de falar, uma energia, um poder impessoal, não pode falar, não existe. Né? Se eu disser para você que a luz, que a iluminação desse estúdio fala para mim, de uma forma literal, você com razão tem que dizer, ó, você tem que procurar um psiquiatra. Lógico, eu faço tratamento já, né, para o toque, mas aí você tem que dizer, não, esse cara é louco mesmo, né? Além de psiquiatra, tem que ir para um manicômio. Né? Uma forma impessoal não pode falar. E o Atos 13:2 diz que o Espírito Santo pode falar. Romanos 15:30 diz que ele pode amar. 1 Tessalonicenses 1:6 que ele pode ficar alegre. Efésios 4:30 e 31 diz que ele pode ficar triste. Todas as características pessoais. E Atos 5:13 e 4 diz ali, capítulo 5, verso 13 e 4, diz que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Eu posso mentir para uma energia? Não, eu minto para um ser pessoal. E além disso, a Bíblia diz que mentir ao Espírito Santo equivale a mentir para Deus, ou seja, ele é Deus. Né? E em outro texto dos muitos que existem, outro texto relevante é Mateus 12, 31 e 32. Jesus diz que pode-se blasfemar contra o Espírito. Nós só podemos cometer blasfêmia contra Deus. Né? Eu só posso ofender um ser pessoal. E blasfemar, além de ser pessoal, tem que ser Deus. Tá? Então entenda essa expressão da forma correta e jamais pense, né, como muitos cristãos que, apesar de sinceros, estão totalmente equivocados quando dizem, então, já que eu posso ser cheio do Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Eu não posso ser cheio de uma pessoa. Isso não existe. Tá? Não é assim que se estuda a Bíblia. Nós não pegamos textos isolados
ou interpretamos de acordo com a nossa conveniência. A Bíblia tem que ser a sua própria intérprete. E nós temos que ter humildade para adequarmos as nossas crenças à palavra de Deus e não fazermos o contrário. Eu sei que isso não é uma coisa tão simples de se fazer, porque eu também sou ser humano, sou pecador e muitas vezes eu quero encontrar na Bíblia, né, as justificativas para aquilo que eu acredito. Mas não é esse o procedimento correto, né, e nem, diríamos assim, tão honesto intelectualmente. Você tem que ter humildade e estar disposto a permitir que o Espírito Santo mostre para você o que ele pensa acerca de certos assuntos e deixar que ele encha a sua vida da influência dele e mude a sua forma de pensar. Muito bem, professor. Para você participar do programa, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora.